Existe um gesto que nenhum vendedor de sapato vai te pedir para fazer. Você está na loja. O vendedor trouxe o par. Você experimentou. Ficou bem no pé. Você está quase decidindo. E aí, antes de falar que vai levar, você faz uma coisa simples. Pega o sapato, vira de cabeça para baixo, olha para a sola. Agora desce o olhar para a lateral, aquela faixa estreita onde a parte de cima do sapato encontra a parte de baixo. É ali, nesse detalhe de menos de 1 centímetro de largura, que está a única informação que realmente separa um sapato que você vai jogar fora em 2 anos de um sapato que pode durar décadas. Não está no logo, não está na cor do couro, não está no número bordado na palmilha, não está no preço na etiqueta. Está ali, naquele detalhe que ninguém te ensinou a olhar. E o mais curioso é que qualquer pessoa consegue aprender a enxergar isso em menos de 5 minutos. O problema é que a indústria nunca teve interesse em te ensinar, porque quando você aprende, você para de comprar pelo nome e começa a comprar pela construção. E isso muda tudo. Antes de explicar o que procurar naquele detalhe, preciso te contar por que ele existe. E para isso precisamos voltar um pouco na história do calçado masculino. Não por nostalgia, mas porque entender de onde veio a construção de um sapato é o que vai te fazer enxergar o produto de uma forma completamente diferente. Durante séculos, sapato era sinônimo de reparo, não porque as pessoas fossem mais econômicas ou mais pacientes, mas porque a construção do calçado foi desenvolvida desde o início com a premissa de que a sola se desgasta antes do cabedal. O cabedal, a parte superior, o couro que cobre o pé, é a parte mais cara, mais trabalhosa e mais difícil de substituir. A sola é o elemento de contato com o chão, o que se desgasta primeiro. Faz sentido, portanto, que ela seja o elemento substituível. Essa lógica gerou ao longo do tempo métodos de construção específicos, desenvolvidos para que a sola pudesse ser removida e trocada sem destruir o resto do sapato. O sapateiro era uma figura central na vida urbana porque o conserto era economicamente mais inteligente do que o descarte. Um par de sapatos bem construído passava de pai para filho não como herança sentimental, mas como objeto funcional que continuava cumprindo sua função porque foi projetado para ser mantido. Essa lógica começou a mudar no século XX, com a industrialização em larga escala da produção de calçados. A necessidade de produzir milhões de pares rapidamente e a preço baixo criou um modelo diferente, o sapato descartável. Não descartável no sentido pejorativo, mas projetado para um ciclo de vida finito, sem a estrutura que permitiria reparo e continuidade. Esse modelo domina o mercado hoje. E o problema não é que ele exista. O problema é quando ele cobra o preço do modelo anterior sem entregar a construção que justificaria esse preço. O Brasil é um dos maiores produtores de calçados do mundo. Isso não é retórica de orgulho nacional, é um dado concreto. Polos industriais históricos em Franca, no interior de São Paulo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul e em várias cidades do Ceará geraram décadas de conhecimento técnico real, transmitido dentro de fábricas que sabem fazer sapato de verdade. O problema nunca foi a capacidade produtiva brasileira. O problema é que dentro de uma mesma marca, dentro de uma mesma loja, dentro de um mesmo catálogo, existem produtos com construções completamente diferentes, sendo vendidos com aparências muito semelhantes e preços que nem sempre refletem essa diferença. E o consumidor, sem as ferramentas para identificar essa diferença, decide pelo visual, pelo nome da marca ou pelo preço como suposto indicador de qualidade. Nenhuma dessas 3 referências é confiável sozinha. Entender por que elas falham é o segundo passo. O primeiro você já deu: virar o sapato. Existem 3 grandes categorias de construção no calçado masculino. Elas não são segredo de indústria. São informações técnicas públicas, discutidas em publicações especializadas e em documentações de fabricantes ao redor do mundo. O que raramente acontece
é alguém traduzir essas categorias de forma acessível para o consumidor brasileiro. Então, vamos fazer isso agora, com a mesma calma e precisão de quem está ensinando algo que realmente importa. A primeira categoria é a construção cementada, também chamada de colada. É a mais comum no mercado em geral, e isso por razões muito práticas. Ela é mais barata de produzir, mais rápida de executar, permite grande variedade de designs e funciona bem para produção em escala. Na construção cementada, o cabedal é unido à sola principalmente por adesivo industrial de alta resistência. O resultado é frequentemente um sapato mais leve, mais flexível, com visual que pode ser tão elegante quanto qualquer outro. Aqui é fundamental ser preciso, porque a imprecisão prejudica o consumidor. O problema não é que sapato colado seja automaticamente ruim. Existem sapatos colados de excelente qualidade, com bons materiais, bom acabamento e vida útil razoável. O problema é pagar preço de produto premium por uma construção que, quando a sola começa a se separar do cabedal, muitas vezes não oferece a mesma possibilidade de reparo completo que uma construção costurada. Em termos simples, o que determina se vale pagar mais não é apenas o material externo, é o que pode ser feito com o sapato quando ele começa a mostrar desgaste. A segunda categoria é a construção Blake, chamada de blaqueada no mercado brasileiro. Nessa construção, existe uma costura que atravessa 3 elementos ao mesmo tempo: a palmilha interna, o cabedal e a sola. Essa costura, feita com máquina específica, cria uma união estrutural entre as partes do sapato que vai muito além do adesivo. O resultado é um sapato mais fino no perfil, mais elegante, muito adequado para calçados sociais e que pode ser ressoldado por um profissional com o equipamento correto. A construção Blake não é tão robusta quanto a terceira categoria que vamos discutir e tende a oferecer menos resistência à entrada de água pela região da sola. Mas para o uso urbano e profissional, em um sapato social bem cuidado, ela representa um salto considerável em relação à construção apenas cementada, especialmente porque oferece reparabilidade real. E a CNS, por exemplo, apresenta hoje na sua linha CNS Pass modelos explicitamente identificados como Blake, com monk straps e sapatos sociais na faixa de R$ 1.100 a R$ 1.500. Isso é relevante porque demonstra que o brasileiro não precisa importar um sapato europeu para encontrar essa construção. A terceira categoria é a construção Goodyear Welt, e é aqui que a conversa sobre durabilidade e custo de longo prazo ganha sua dimensão mais completa. Na construção Goodyear, existe um elemento intermediário entre o cabedal e a sola, a Welt, chamada no Brasil de vira ou debrum. Essa tira de couro ou material similar funciona como uma ponte estrutural. A sola é costurada nessa vira, não diretamente no cabedal. Isso significa que quando a sola se desgasta, e toda a sola se desgasta, ela pode ser removida e substituída sem que o cabedal seja danificado. O sapato pode receber novas solas múltiplas vezes ao longo de muitos anos, desde que o cabedal seja preservado adequadamente. É exatamente essa vira, esse debrum visível na lateral do sapato, que você procura quando vira o par de cabeça para baixo na loja. Quando ela está presente, você está olhando para uma construção projetada para durar. Quando ela não está, você está olhando para algo projetado para um ciclo de vida finito, o que pode ser perfeitamente aceitável, desde que o preço reflita isso. Agora chegamos ao conceito que talvez seja o mais transformador deste texto: o custo por ano de uso. A maioria das pessoas pensa no custo de um sapato como o valor pago no caixa no dia da compra. Essa forma de calcular favorece sistematicamente o produto mais barato no curto prazo e penaliza o consumidor no longo prazo. A conta correta é diferente, e uma vez que você faz ela uma vez, nunca mais esquece. Imagine um sapato social cementado de boa aparência custando R$ 350. Com uso regular em ambiente profissional,
Esse sapato tem uma vida útil razoável de aproximadamente 2 anos antes de mostrar desgaste que compromete a apresentação. Em 10 anos de uso, você compra aproximadamente 5 pares. Custo total, R$ 1.750. Custo anual, R$ 175. Agora, imagine um sapato com construção Goodyear Welt, couro de boa qualidade, custando R$ 850. Com cuidado adequado, uso em rotação com outro par, forma de madeira para preservar o formato, limpeza e hidratação regulares do couro, esse sapato pode durar 10 anos ou mais, recebendo 2 ou 3 ressolagens no período. Cada ressolagem custa em torno de R$ 150 a R$ 200 em sapateiros especializados. Custo total em 10 anos, aproximadamente R$ 1.250. Custo anual, R$ 125. O sapato mais caro custou menos e entregou, durante todos esses anos, um produto de aparência e conforto superiores, porque couro de qualidade melhora com o uso e com o cuidado, enquanto couro de qualidade inferior degrada progressivamente. Essa conta não é garantia absoluta. A durabilidade depende de frequência de uso, exposição à chuva, qualidade dos cuidados e do sapateiro que faz as ressolagens. Mas a lógica estrutural é sólida e ela muda completamente a forma como você deveria pensar sobre preço ao comprar calçado. Existe uma segunda palavra que precisa ser examinada com o mesmo cuidado com que você agora examina a lateral da sola. Essa palavra é couro. Quando o consumidor brasileiro lê couro em uma etiqueta, a interpretação automática tende a ser couro de qualidade. Essa interpretação é compreensível, mas tecnicamente imprecisa. Couro é uma categoria muito ampla, com diferenças internas enormes de qualidade, acabamento e comportamento ao longo do tempo. O couro de melhor qualidade, chamado tecnicamente de couro grão pleno ou full grain em inglês, é aquele que preserva a camada superior natural da pele animal, com suas variações, marcas naturais e textura original. É o couro que desenvolve pátina com o uso, que absorve bem os condicionadores, que melhora de aparência com o tempo quando bem cuidado. É também o couro mais caro e mais difícil de trabalhar em produção de larga escala. O couro corrigido passou por processo de lixamento para remover imperfeições da superfície, recebendo depois um acabamento artificial que uniformiza a aparência. É um couro legítimo, feito de pele animal, mas com características de envelhecimento completamente diferentes. Tende a descascar ou rachar com o tempo, especialmente sem cuidados adequados. Existem ainda materiais que incorporam partículas de couro em uma base sintética e materiais completamente sintéticos com acabamento que imita o couro com grande fidelidade visual. Todos esses produtos podem legalmente e com precisão técnica ser descritos com referência ao couro em suas composições. O que muda drasticamente é o comportamento ao longo do tempo e a resposta a cuidados. A palavra couro na etiqueta não te diz sozinha se o sapato vale R$ 300 ou R$ 1.200. Para saber isso, você precisa de critérios técnicos, não apenas visuais. Antes de falar sobre marcas específicas do mercado brasileiro, é preciso estabelecer um princípio que vai tornar esta análise muito mais útil do que qualquer lista simples de boas e más marcas. Dentro de uma mesma marca, podem existir modelos com construções completamente diferentes. Uma marca pode ter uma linha com construção Goodyear Welt em couro de qualidade superior e outra linha com construção cementada em couro corrigido, vendidas na mesma loja, com diferença de preço que nem sempre reflete adequadamente essa diferença de construção. Portanto, a pergunta relevante nunca é essa marca é boa. A pergunta é o que esse modelo específico entrega pelo preço que está sendo cobrado. Com esse princípio estabelecido, podemos examinar algumas marcas e linhas do mercado brasileiro com honestidade técnica. A Democrata é uma das marcas de maior reconhecimento no segmento de calçados masculinos de couro no Brasil.
Fundada em Franca em 1983, tem história real na indústria calçadista brasileira e exporta para mais de 60 países. Modelos da Democrata são encontrados em faixas de preço que vão de aproximadamente R$ 300 a R$ 450 em várias categorias. A honestidade técnica aqui exige precisão. O fato de a Democrata ser uma marca reconhecida não significa que qualquer Democrata seja um sapato para 20 anos. Depende do modelo, da linha e da construção específica. Um modelo com construção Blake ou Goodyear Welt, em couro de qualidade adequada, pode representar excelente custo-benefício nessa faixa. Um modelo com construção cementada e couro de acabamento superficial precisa ser avaliado por outros critérios, que você agora tem. A CNS merece atenção especial. Sua linha CNS Paz apresenta modelos explicitamente identificados como construção Blake, com preços na faixa de R$ 1.100 a R$ 1.500. Isso cria uma oportunidade educativa concreta. Quando alguém pergunta por que pagaria R$ 1.500 em um sapato brasileiro, a resposta pode ser construída com dados técnicos, tipo de couro, construção identificada, possibilidade de ressolagem, acabamento. Não é automaticamente um preço justo ou injusto. É um preço que pode ser avaliado com critérios objetivos. E isso é exatamente o que o consumidor informado precisa ser capaz de fazer. A Sandro Moscoloni é outra marca brasileira que merece investigação modelo a modelo. A própria marca enfatiza critérios como tipo de couro, qualidade das costuras e construção Goodyear em determinados produtos de seu catálogo. Quando um modelo declara construção Goodyear Welt e apresenta couro de boa qualidade, o preço cobrado pode ser analisado dentro da lógica do custo anual de uso. Quando outro modelo da mesma marca usa construção diferente e materiais distintos, a avaliação muda completamente. A marca é a mesma, o produto é outro. No universo das botas masculinas, a Black Boots apresenta publicamente o que chama de construção Enduro Sole, descrita pela própria empresa como inspirada nos princípios da Goodyear Welt, com simplificações de processo. Isso é tecnicamente relevante porque demonstra que construção premium não se resume apenas à Goodyear Welt tradicional. Existem diferentes soluções de engenharia para o mesmo objetivo central: criar uma bota que possa ser ressoldada e mantida ao longo de muitos anos. Avaliar a Enduro Sole na prática exige conversar com sapateiros que já trabalharam com o produto. E essa conversa agora você sabe como iniciar. A Goradin trabalha no segmento de botas e afirma utilizar construção Goodyear Welt em parte de seu catálogo, destacando a possibilidade de ressolagem como diferencial. Aqui, novamente, a análise correta é modelo a modelo, verificar a construção declarada, examinar a qualidade do couro e avaliar se existe serviço de manutenção disponível onde você vive, porque a melhor construção do mundo tem valor limitado se você não tem acesso a um profissional capacitado para fazer a ressolagem. Existe um erro de comportamento que amplifica todos os problemas de construção que discutimos e que precisa ser mencionado porque é muito comum no Brasil: usar o mesmo par de sapatos 5 ou 6 dias por semana sem rotação. O couro absorve umidade do ambiente e do próprio pé. Quando você usa um sapato de couro todos os dias, ele recebe suor, umidade, compressão e deformação contínuos. Sem tempo para secar adequadamente entre os usos, o couro deteriora mais rapidamente, a palmilha se desgasta antes do tempo e a estrutura interna perde integridade. 2 ou 3 pares usados em rotação, cada um descansando pelo menos um dia entre os usos, podem durar significativamente mais do que um único par usado diariamente, mesmo que construção e materiais sejam equivalentes. Associado à rotação, o uso de formas de madeira dentro do sapato, quando ele não está sendo usado, faz diferença concreta na preservação da estrutura. As formas ajudam o couro a manter o formato após o uso,
reduzem vincos na região dos dedos e auxiliam na secagem interna. Para sapatos de couro de qualidade, isso não é luxo, é manutenção básica que estende a vida útil do produto. A hidratação do couro com cremes específicos feita regularmente mantém a fibra do material flexível e resistente ao ressecamento. Esses cuidados, que custam muito pouco em termos de tempo e dinheiro, podem dobrar a vida útil de qualquer sapato de couro, independentemente da construção. Agora chegou o momento de transformar tudo o que discutimos em um método prático de 5 etapas que você aplica em qualquer loja, em qualquer situação de compra, sem precisar memorizar nada além do que já aprendeu aqui. A primeira etapa é virar o sapato e procurar uma costura estrutural visível na lateral da sola. Essa costura, quando existe, indica que as partes do sapato estão unidas por linha, não apenas por adesivo. Mas atenção, costura aparente não significa automaticamente construção Goodyear ou Blake. Algumas marcas aplicam costuras decorativas em construções cementadas para criar a aparência de produto mais sofisticado. A costura é um sinal de início de investigação, não uma conclusão. A segunda etapa é pressionar levemente a região da costura com o polegar para sentir se ela realmente prende a sola à estrutura. Em uma construção costurada de verdade, você sente a rigidez da linha estrutural. Em uma costura decorativa sobre construção colada, a sola tende a ceder de forma diferente. A terceira etapa é procurar a vira ou debrum, aquela tira visível entre o cabedal e a sola quando você olha a lateral do sapato. Sua presença indica construção Goodyear Welt, com a sola costurada nessa estrutura intermediária. É o elemento mais confiável de identificação que você tem disponível na loja. A quarta etapa é verificar se o fabricante informa a construção em algum lugar, na embalagem, na etiqueta, no site da marca. Casas que trabalham com construção Goodyear Welt ou Blake tendem a informar isso claramente, porque é um diferencial técnico que justifica o preço. Se você está segurando um sapato de R$ 800 e não encontra em nenhum lugar nenhuma referência à construção, isso merece atenção. A quinta etapa, antes de finalizar a compra, é verificar se existe serviço de ressolagem disponível na sua cidade. Uma construção tecnicamente ressoldável tem valor muito limitado se você não tem acesso a um sapateiro capacitado para fazer esse serviço. Antes de comprar com base na promessa de durabilidade através de ressolagem, confirme que a promessa pode ser cumprida onde você vive. A hierarquia de avaliação que resume tudo o que discutimos é simples e pode ser memorizada em uma frase. Quando você está diante de um sapato, a ordem correta de análise não começa pelo preço. Começa pela construção, depois pelo couro, depois pela sola, depois pelo acabamento, depois pela reparabilidade e só depois de tudo isso pelo preço, que agora você consegue avaliar dentro de um contexto técnico real. Não comece pelo preço, comece pelo que existe dentro do preço. Essa inversão simples transforma completamente a experiência de compra. Um sapato de R$ 400 com construção Blake em couro de qualidade razoável pode ser uma escolha muito mais inteligente do que um sapato de R$ 900 com construção cementada em couro corrigido de acabamento chamativo. Não porque o mais barato seja sempre melhor, mas porque o preço sozinho nunca foi um indicador confiável de qualidade em calçado, e a construção, analisada com os critérios corretos, sempre foi. O Brasil tem tradição, tem fábricas, tem conhecimento técnico e tem marcas que entregam construção honesta em faixas de preço acessíveis. O que o mercado não entrega automaticamente é a informação necessária para o consumidor identificar esses produtos sem depender de marketing ou de reputação de marca. Da próxima vez que você entrar em uma loja de calçados, experimente o sapato, sinta o conforto e depois faça aquele gesto que nenhum vendedor vai te pedir. Pega o sapato, vira de cabeça para baixo, olha para a lateral da sola. 10 segundos de atenção ali valem mais do que qualquer logo, qualquer embalagem, qualquer nome bordado na palmilha. Você passou anos pagando pela aparência.
A partir de agora, você paga pela construção.